Boa noite. Sou Eudésia Nobre, historiadora, professora e membro do projeto Interlocuções Literárias. Interlocuções Literárias é um projeto de entrevistas do Grupo de Estudo e Pesquisa da História das Práticas da Saúde, das Doenças. E o nosso objetivo é discutir a literatura na sua interlocução com temáticas relativas à história das práticas da saúde, das doenças e de temas correlatos, né? Essa é a nossa sétima entrevista. É com muita alegria que estamos recebendo como convidada a professora e escritora doutora Michele Acosta Inter. E o bate-papo terá como tema o livro Viajantes do Abismo, de autoria da nossa convidada. Estarei na condução desse episódio e temos Elane Gomes nos auxiliando aqui na parte técnica. Então, eu vou fazer aqui uma apresentação aqui rápida da nossa convidada. Michele Acosta Winter é graduada em História pela Universidade Federal de Santa Maria, possui mestrado em História do Brasil pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, é doutora em História Social pela Universidade Federal Fluminense. Ela, na sua pesquisa de mestrado e doutorado, né, ela centra-se na história da saúde e das práticas de cura. É autora de alguns livros de ficção, como Guanabara Real e Alcova da Morte, né, que foi vencedor dos prêmios Leblanc de 2017. 17 Mortes, vencedor do prêmio Açoriano, 2001. Guanabara Real e o Covil do Demônio, 2022. Também tem um livro infanto-juvenil, né, e esse livro que a gente vai debater agora, que é Viajantes do Abismo, que foi finalista do Prêmio Jabuti, vencedor do Prêmio Odisseia de 2020. Então, Michele, é um prazer recebê-la aqui para essa conversa, para a gente ter um diálogo sobre essa obra maravilhosa que você nos apresentou, né? Foi um prazer fazer a leitura do seu livro. E ficamos felizes, né, por você ter aceitado aqui o nosso convite. Passo a palavra agora só para você dar aí uma boa noite para todos, para a gente iniciar aqui a nossa conversa, certo? Fique à vontade. Eu que agradeço o convite para participar do Interlocuções Literárias. É juntar duas coisas que são muito caras para mim, que é a questão, né, da história e da literatura, e, e até o fato de o grupo ser um grupo que trabalha com as questões de saúde, que por tanto tempo norteou, né, as minhas pesquisas. Então, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui conversando com você e com, né, o grupo para falar sobre esse livro. Obrigada, né? O prazer é todo nosso a gente receber você. E aí eu já começo aqui com a primeira pergunta, tá certo? Sobre a sua obra. Então, Viajantes do Abismo, que ela é uma obra que nos prende a atenção do início ao fim, né? Pelos detalhes da narrativa, pela forma que a história ela foi sendo construída, pela fantasia que aguça a curiosidade ao longo da leitura e pela riqueza de detalhes de cada personagem. Diante disso, nos fale sobre o processo criativo de pensar uma história que une fantasia, imaginação, mas que, por outro lado, leva as leitoras, os leitores a refletirem sobre a própria vivência humana e as suas responsabilidades com a vida na Terra. À Olha, vontade. assim, eu sempre digo que Viajantes do Abismo é um livro em que eu exorcizei uma série de angústias que eu tinha na época que eu escrevi. Eu escrevi ele em 2013, meio que de uma sentada, no sentido de que ele levou muito pouco tempo para ser finalizado, e depois ele passou até 2019, que foi o ano que ele foi lançado, por inúmeras revisões e ajustes, mas a primeira escrita foi toda em 2013. E, e esse é um ano muito marcante para mim, porque era um ano. Eu sou de Santa Maria, no interior do Rio Grande do Sul, né?
E algumas pessoas aqui com certeza ouviram falar do desastre da Boate Kiss, e em que morreram, né, 240 jovens. Muitos deles já eram meus alunos, né, porque era um lugar onde iam estudantes universitários, tinha 3, 4 festas de estudantes universitários. Então, foi um ano que já começou com um trauma, e eu sempre fui uma pessoa que, mesmo centrada na história, de captar muitas informações de outras áreas, ler divulgação científica como lazer. E aí as questões ambientais começaram, né, por uma série de elementos que estavam ali, estavam me batendo. Na época, eu tinha um filho de 4 anos, e aí você fica pensando, né, tantos jovens morrendo, o mundo colapsando, e aí, quando foi julho de 2013, a gente houve aquela série de protestos no Brasil, e a gente começa a ver, né, esse processo de polarização política que marcou, né, a nossa última década. Então, eu estava vendo tudo aquilo e muito angustiada. E aí, Viajantes acabou vindo como uma forma de exorcizar todas essas angústias, né? Aquele princípio de, nossa, o mundo está acabando, e as pessoas resolveram que vão fazer guerra em vez de salvar, né, o que a gente tem. Vão simplesmente morrer e deixar morrer. E acho que foi nesse conjunto de angústias que eu acabei elaborando o meu pensar sobre essa história, e sobre a nossa responsabilidade uns com os outros e com o planeta, né, nesse conjunto. Não foi fácil, não foi um processo fácil, como se foi um processo de exorcismo mesmo, né? Eu lembro que havia momentos em que eu sou muito de trazer os sentimentos, eu digo, colocar, né, no estômago, nas entranhas, enquanto eu estou escrevendo, para poder colocar aquilo no texto. E era momentos, às vezes, que eu estava com uma cara muito pesada, assim, e chegava meu esposo, meu filho, o que foi? Por que está assim? Eu disse, não é comigo, eu estou bem. O problema é lá no livro, né? É lá que eu estou tentando resolver essas coisas. Então, acabou que a história veio num jorrão, assim, né? Nessa forma de que eu tinha que dizer e colocar para fora essas sensações todas. Eu costumo dizer que é uma frase que eu coloco no pensamento da Elissa, né, que é a personagem principal, que eu acho que define a minha sensação como um todo, que é o de ser uma formiga numa avalanche. Era essa a minha sensação, né? E aí, a partir dela, eu fui buscando elementos e construindo a história, inclusive usando até coisas da minha própria pesquisa científica e textos. Eu estava lendo uma tese, nem era uma tese, era uma dissertação sobre um processo crime, e eu acabei usando elementos desse processo crime para compor o argumento inicial, e dali a coisa deslanchou, assim, jorrando mesmo, porque era uma vivência muito forte naquele momento, em que eu precisava dispersar ela, e acabou saindo no livro. Válvula de escape, né, para esses momentos, né? E saiu uma obra maravilhosa, porque é um livro fantástico, é um livro que a gente começa a leitura e a gente, né, fica instigado a saber onde vai dar essa história, né, onde vai chegar, enfim, muito bom. A nossa segunda pergunta, ela tem muito a ver com a própria questão das mulheres. Então, na história, né, temos a família Fine-Tooth, né, que tem uma forte presença de mulheres, que elas se destacam principalmente
nas personagens de Teodora e Alissa, né, que são as duas irmãs. A primeira como uma cientista e a segunda uma importante curandeira. De onde vem a construção dessas personagens e sua intrínseca relação com a ciência e as práticas de cura? Você acabou falando um pouquinho aí no início, mas se você puder aprofundar como que foi pensado essas duas personagens. Pois é, como você falou ali na apresentação, durante os 10 anos da minha carreira eu trabalhei com práticas de cura. E pesquisando justamente curandeiras e as relações que isso tinha com as mulheres, em especial no século XIX, né, em que as mulheres eram as organizadoras desse mundo de práticas de cura. E eu tenho um elemento que eu acho muito interessante no curandeirismo, né, que não é esse modelo médico, que é justamente o fato de que para um curandeiro não existe nada incurável. O curandeiro tem um modelo de pensar o corpo e o mundo que reflete uma série de crenças a respeito, né, desses elementos, o corpo, a doença, a saúde, e ele nunca, até que não haja, até a morte, ele vai estar dizendo que ainda há possibilidade de cura. Diferente do médico, né, que faz um prognóstico e dentro desse prognóstico ele vai dizer, olha, não tem o que fazer, né, nós lavamos as mãos, nós entregamos a Deus, a ciência não pode mais. E aí eu achei que seria interessante colocar esse diálogo, porque ao mesmo tempo eu sou uma cientista, eu sou alguém que acredita, né, no poder da ciência, no poder transformador da ciência, mas eu queria juntar essas duas percepções e colocá-las em relação a um planeta que estava doente, né? Então, para esse planeta doente, do que nós precisamos? Nós precisamos da ciência, da pesquisa, da objetividade, da busca, mas também nós precisamos dessa capacidade do curandeirismo de não, não, não desistir, não desistir nunca, né? Não há falha possível, não há falha aceitável, porque não se desiste nunca dentro do curandeirismo. E só isso poderia, né, salvar aquela situação que está posta dentro do romance. E aí, claro, né, as irmãs elas têm processos muito delas, elas têm uma certa rivalidade, mas dentro da rivalidade elas vão encontrando formas de sentimentos, né? Elas são, ao todo são 4 irmãs, mas você vê, né, que elas meio que se dividem em duas duplas, e no primeiro caso, que é a Elissa e a Teodora, elas se bicam, mas se completam, se entendem, elas têm uma conversa na qual as duas conseguem, né, se entender e elas têm uma visão abrangente do mundo. Elas têm uma visão de um mundo complexo, interconectado, e isso, essa visão de mundo aproxima elas. E aí a diferença das outras duas irmãs, né? A Miranda e a Simoa, que são as irmãs mais jovens, elas têm uma visão de mundo bem mais limitada, no sentido de. E assim, limitado, eu não estou nem falando como uma crítica, tá? É um modelo de vida e de visão de ver. Não, eu quero a felicidade pequena, eu quero a felicidade cotidiana, eu quero casar com filhos, eu quero esse mundo organizado. Eu não quero ter que lidar com o mundo desorganizado e propor. Eu quero as coisas como elas são, né? E isso vai distancia as duas duplas de irmãs, embora elas tenham um afeto muito forte. Eu também queria colocar essas dinâmicas no sentido de
mostrar essa diversidade, né, de, de encarar o mundo e de como, sendo mulher, a gente tem dificuldades de ambos os lados e nem sempre são conectadas ou são contadas na maioria dos livros. Mesmo quando você tem protagonista feminina, né, você tem aquela protagonista que ou resolve tudo ou que né, só só leva e não consegue reagir. Eu queria essa diversidade e eu acabo usando, né, as mulheres da família Tio para ter esse lugar. E claro, né, mesmo que na hora de escrever eu não estivesse pensando exatamente nisso, eu tinha, né, meus 10 anos de pesquisa ali muito fortes a respeito da questão das mulheres em relação à doença, à morte, né, aos afetos, tudo isso acabou perpassando pelo texto, mesmo que eu não estivesse imediatamente pensando nisso, estava ali. E aí acho que tudo isso ajudou a compor. Riquelme, se você puder aumentar um pouquinho o volume do teu som, que às vezes ele está baixando, não sei se você consegue. Vê se melhorou. Ah, melhorou, agora melhorou um pouco. Então, Aproximar. continuando ainda, né, pensando ainda nesse universo feminino, Michele, podemos destacar na história, né, a amizade entre Tila e Elissa, né? Dentro de todo aquele tumulto da guerra, então essas duas personagens elas se encontram na sua diversidade. Né? Então, são duas mulheres de vivências totalmente distintas, né? Todavia, são duas trajetórias de empoderamento, né? Dentro de cada uma do seu universo, que, de certa forma, são diferentes, tiveram que aprender de diferentes formas a enfrentar os obstáculos, né, que encontravam pelo caminho. A Elissa, criada em uma família de educação mais tradicional, e a Tila, né, dona de um bordel, que enfrentou vários problemas desde a infância, chegando a ser abusada, espancada dentro da própria casa. Então, assim, a gente gostaria que você nos falasse sobre esse ponto desses dois universos de vivências diferentes na história. Quando eu pensei a Elissa, eu sabia que a Elissa ia chegar um momento em que ela ia ter que entrar na guerra de alguma forma. Mas, obviamente, eu não queria que ela fosse essa personagem que, né, aprende do nada, que sai, né, dos salões e simplesmente monta a cavalo e já sai atirando, batendo. Ela precisava de alguém que introduzisse ela nesse mundo em que a mulher não está protegida, porque é isso, né? A Elissa é essa moça protegida, ela tem a família, que é uma família funcional, organizada, é tudo bonitinho, e o mundo desmorona e ela não tem da onde tirar, né, esse conhecimento de como lidar com um mundo que não está aí para proteger as mulheres, um mundo que é puro ataque. E aí eu queria que essa pessoa, né, fosse uma mulher igualmente forte, mas forjada no fogo. E a Tila é isso, né? Essa mulher que foi forjada numa outra vida. E aí até a questão, né, de colocar uma como uma mulher branca e a outra como uma mulher negra é um pouco trazer para o livro a questão de que não adianta a gente abordar, né, a desigualdade das mulheres como um bloco. A gente precisa dar recortes para essa desigualdade e mostrar que tem umas que são ainda mais desiguais do que as outras e que têm menos condições de viver
e precisam de muito mais dureza para conseguir, né, se empoderar no mundo. E aí a Tila acabou sendo essa personagem, e ao mesmo tempo a Tila é muito leve, né? Ela tem um deboche em relação à vida, em relação à existência, que eu acho muito gostoso, assim, eu gostei muito de escrevê-la. Eu me lembro que havia vários diálogos entre as duas, que eu saía, eu gosto de criar quando eu caminho, e eu saía caminhando e com aqueles diálogos na minha cabeça e eu ria sozinha com as frases, porque no momento em que você cria a personagem, né, e ela passa a ter uma existência muito dela, é quase como se falassem dentro da cabeça da gente. E aí eu sou muito de ficar, não, fulano não diria essa frase, mas essa frase fica muito bem na boca da fulana, porque tem a ver com a personalidade dela. Então a Tila tem uma personalidade, né, muito encantadora, assim, e ela me fazia rir muitas vezes por conta disso. E por ela quebrando esse tradicionalismo da Elissa, mostrando que a vida não é aquilo que ela conheceu, né? Que ser mulher também não é aquilo que ela conheceu e aprendeu a ser, que existem inúmeras nuances dentro disso, e ela vai meio que tirando a força dessa coragem, né, da Elissa para fora. Assim. Ela ocupa aquele papel de mentor, mas ao mesmo tempo ela se recusa a ser, como ela diz, eu não vou ser escudeira de ninguém, eu tenho existência própria, eu tenho. E eu acho isso muito. Assim, eu gosto muito das interlocuções delas, né? É diferente das interlocuções de irmãs. É uma interlocução que traz uma amizade, um amor, é um amor, né, forte, e ao mesmo tempo que vai tirando o melhor delas, né? Uma vai empurrando e dando sustentação para a outra. Assim. Eu gosto muito dessa relação, até por ela ser bem diferente da relação que a Tila tem, né? Perdão, que a Elissa tem com a irmã ou com as irmãs, que mexe um pouco com proteção, e com a Tila não, ela tem, é de igual para igual, e ao mesmo tempo de uma dar suporte à ação da outra e uma acreditar no que a outra pode fazer. Eu acho que, e aí vem, né, não vou negar, eu tenho uma formação feminista nesse sentido, então eu queria espelhar essa sororidade ali na relação das duas. A Tila é uma personagem assim, muito leve, é uma personagem autêntica, é uma personagem assim que chama atenção pela forma dela ser. Então, concordo completamente contigo, é uma personagem apaixonante. A forma dela ser, ela tem sempre uma solução para os problemas, ela está sempre ali como e acaba que sendo mesmo essa digamos essa sustentação que a Alissa vai ter em muitos dos momentos, né? Então, Michele, essa distopia, né, apresentada no livro, retorna um momento de conflito entre os unionistas, né, e a Tríplice República, como foi conceber o cenário para o mundo da ficção ao aproximar a guerra, as doenças e a importância dos curandeiros em momentos em que a sociedade ela se percebe totalmente desorganizada. Né? Então, nos fale um pouquinho sobre isso. Quando eu pensei a questão, né, de uma guerra civil, eu estava muito preocupada em mostrar que dentro dessa guerra civil haviam, né, concepções ideológicas diferentes, que nenhuma delas tem o domínio da verdade, mas você tem uma percepção do grupo que está no poder de que eles precisam manter o poder. E manter o poder acima de outras coisas, manter o poder acima, né, de outras ideias ou outras possibilidades de vivência. E isso os faz
não mais raciocinar em termos de coletivo, né? E aí eu acho que tem o grupo que está fora do poder, justamente por estar fora do poder, ele consegue visualizar que o coletivo está sofrendo de outros. Mas veja, eu não estou dizendo que pelo fato de esse grupo, né, que são acabam se tornando os rebeldes, conseguir perceber outras nuances do problema, se eles agiriam diferente se eles estivessem no poder. Eu acho que essa também é uma questão de se colocar ali. Uh, naquele momento que eu escrevi, eu estava acompanhando, por exemplo, a guerra civil na Síria. E era interessante porque o meu menino, ele estava muito apavorado, né? Ele tinha 4, 5 anos, coisas com crianças, né, dentro da guerra. E aí apareceu para mim um artigo que falava do ressecamento da região e do fato de que vários agricultores haviam perdido as suas terras, né, para a seca, para a desertificação, e tinham ido para as cidades, e isso tinha aumentado a tensão dentro das cidades, que acabou estourando, né, na guerra. Então, até me lembro do artigo, a pergunta era o que a crise climática tem a ver com a guerra da Síria. E isso me trouxe essa, olha, é por aí que eu tenho que montar. Quer dizer, há um elemento da crise climática deflagrando isso, mas há também uma certa cegueira das pessoas em relação ao que realmente está acontecendo, que vai muito além de apenas, né, que nunca é apenas, mas vai muito além de problema social, é um problema, né, ecoambiental e que tinha que ser pensado e reelaborado a partir disso. Interessante que agora, nesse momento, eu estou trabalhando na universidade com uma disciplina de distopia e história, e a gente está justamente repassando, né, as distopias que foram pensadas no século XX até as que estão começando a aparecer no século XXI. E, claro, um dos elementos mais fortes nas distopias atualmente é o elemento ecológico, mas a gente também tem, né, distopias puramente políticas, como é, por exemplo, o caso de Jogos Vorazes, que é uma das que a gente vai estudar. Mas é, ao trabalhar com isso, tanto na literatura, quanto na história, quanto na formação de professores, que é, né, a minha atividade dentro da universidade, é mostrar que há, dentro das distopias, assim como das utopias, há um elemento que é seminal, que é semente de se pensar alternativas para o presente, né? De fazer as pessoas se ligarem em relação ao que está acontecendo e que não é a melhor, não é o melhor dos cenários, né? Se a gente continuar nesse mesmo caminho. Então, eu acho que nesse ponto a literatura ela tem também essa função social, né? E não é o caso só de Diante dos Abismos, mas de toda essa literatura distópica que a gente vem criando, né, ao longo do século XX, em olhar para as atividades humanas e ver nelas o que não está nos ajudando enquanto humanidade. Eu acho isso muito instigante, assim, né? Mexe muito com as minhas angústias e necessidades, desde escritora, pensadora social, né? Então, para mim, está tudo muito interconectado. E aí, um dos pontos, né, que eu gosto no romance, que eu ainda quero explorar em outras publicações, é as várias seitas que vão aparecendo, né? Porque as pessoas perdidas, elas acabam necessitando desses guias, e muitas vezes esses guias estão levando mais para o abismo e não para a saída do abismo, né?
mas é porque as pessoas não veem possibilidade. E aí talvez a minha vontade de trazer essa possibilidade através da ciência, né, e através da própria percepção feminina do mundo. Mas você vê, tem vários grupos, várias seitas que eu vou comentando ao longo do livro e que, né, só estão viajando no desespero das pessoas porque também estão desesperadas. E isso acaba ajudando a sociedade a se desorganizar e a craquelar e a se tornar mais difícil ainda de se buscar soluções. Né? Eu acho que isso impacta uh, os próprios sentimentos das personagens, né? Afinal, por quê, para quê, por quem eu estou lutando? Será que não é melhor a gente desistir de tudo e dizer, não, né? Vai porque a humanidade não deu certo mesmo, né? Aquele memezinho da evolução que o último vira para os de trás e volta porque está errado. Então, eu acho que é um dilema que nos atravessa enquanto humanidade, né? De vamos lutar ou vamos simplesmente desistir. E aí vem aquela coisa, eu acho que é muito também de ser professor e professora, né? Nós somos pessoas que temos um tipo de otimismo e de esperança quase patológico. Então a gente nunca quer dizer desista, a gente quer dizer não, insiste, vamos lá de novo, vamos tentar mais uma vez, né? Você consegue, a gente consegue. E, e aí eu acho que foi buscando formas de dizer isso para mim mesma que eu fui escrevendo o livro, né? E, e fazendo com que as minhas personagens passassem por esses dilemas e tentassem sempre ficar de pé de novo e tentar mais uma vez. Né? Somos formigas na avalanche, mas a gente consegue empurrar algumas pedrinhas, não deixar que elas nos atropelem. Então, é um pouco por aí, assim, né? Essa mistura de exorcismo e exercício de esperança. Você falou uma coisa muito interessante, sobre esses personagens que acabam meio que atrapalhando em algum momento, levando muito ali mais para o abismo. Né? Fiquei pensando sobre duas personagens, né? A Leia e o Seth. Quando surgem, né, assim, você faz uma coisa maravilhosa, porque quando esses personagens surgem na história, a Leia, a menininha, né, e, meu Deus, quem é? É a mente da Alissa? Que é essa personagem? E você fica naquela, meu Deus, quem é? Né? Você não sabe se é a mente dela, você não sabe se de fato, né, quem é essa pessoa. E a mesma coisa acontece com o Seth, aquele homem misterioso que aparece daquela forma, e a gente fica, meu Deus, quem é essa pessoa cheia de mistério que aparece? E você vai desprendendo se a gente fica querendo chegar ao final para saber quem são essas pessoas. E isso é maravilhoso na literatura, é isso que faz a gente, como se a gente entrasse ali naquela leitura, naquela narrativa, para tentar descobrir. Isso é ótimo. Mas vamos aqui para a nossa próxima pergunta. Né? Ao abordar o fim do mundo, né, como tema, você apresenta aos leitores e leitoras, né, questões sobre a relação entre os seres humanos e a natureza. O que estimulou estabelecer esse diálogo entre a doença, a questão ambiental, o papel da ciência nesse conturbado momento. Você acabou já falando muita coisa sobre isso, né? Assim, não sei se teria mais alguma coisa a acrescentar, apesar de que nas questões que você foi nos falando, a gente já foi pegando alguns desses elementos, né? Eu acho interessante comentar, assim, eu tenho uma das coisas que eu usei na base do argumento do romance foi questões que hoje têm voltado à voga, né, como a teoria Gaia, de que toda a vida sobre o planeta, ela é uma coisa só, ela é interconectada
E a nossa diversidade são a forma que a vida organizou para diminuir os riscos de extinção. Então, nós vamos nos diversificando, né, são as nossas estratégias para continuarmos, né, para que a vida continue. E hoje, quando a gente fala, né, de uma possível sexta extinção e até mesmo numa extinção da humanidade, não é da vida, né? A vida vai se reestruturar, né, e vai chegar talvez a outros seres com consciência de si, como são os humanos, mas, né, ela vai se mantendo, se reorganizando, se adaptando e criando estratégias de sobrevivência. E aí, isso tudo, né, para mim, dialogava muito com as percepções que nós, humanos, também fomos construindo sobre saúde e doença, sobre estar vivo, sobre quais estratégias. E acho que a coisa mais forte foi uma frase que acabou, e até hoje ela guia muito do que eu penso, que é a ideia de que não adianta se buscar soluções individuais para problemas que são coletivos. E que nós, enquanto humanidade, temos que voltar a nos pensar como uma espécie e não como indivíduos. Né? Enquanto a gente pensa como indivíduos, e aí acho que vem todo o meu estudo sobre pandemias, né, que é o meu doutorado. Vocês estavam falando que o grupo começou durante a pandemia, durante a pandemia eu voltei a falar infinitamente do meu doutorado, porque o doutorado foi justamente sobre pandemia de cólera. E quando a gente estuda dinâmica de pandemia, a gente percebe que tudo ali são interações entre espécies. Os indivíduos morrem, mas se a espécie sobrevive, há uma vitória evolutiva. Por quê? Os que sobreviveram são os que têm uma genética suficientemente forte para resistir àquela doença e para passar esses genes adiante, né? Passando esses genes adiante, garantir que a próxima geração seja mais forte que a geração anterior. Então, quando a gente fala, né, e aí voltando até para alguns teóricos, né, da saúde da doença, como é o caso do Roy Porter, do Emmanuel Leroy Ladurie, né? Até mesmo o Jorge Vigarello, né? Aquela ideia de que o nosso corpo ele também é uma base de arqueologia. Por quê? Porque a gente tem inscrito em nós todas as doenças, todas as pandemias, elas marcaram o nosso corpo. A nossa existência hoje, a nossa resistência hoje a determinadas coisas, conta toda essa história da humanidade com, né, as suas diversas doenças. E aí eu queria mostrar que alguém entendia isso lá dentro do livro, né? Isso está nas conversas da Tel e da Elissa, de que, né, é preciso reagir à doença que consome a vida no planeta como uma espécie, não como indivíduo. Né? Então, tem que se olhar as coisas a partir de uma coletividade. Tanto que acho que é um dos caminhos do texto é justamente esse, né? Você sai de uma posição individualista, que é a própria posição da Elissa dentro da botica que ela assume, que ela cuida pessoa por pessoa, né? Ela está atuando como atua a medicina, né? Atua o curandeiro que vai no indivíduo. E quando ela assume a outra persona, né, já em relação à guerra, em relação
né? E ela vai formando alianças, ela já começa a atuar como um outro tipo de curandeira, né? Já essa curandeira que olha para a espécie, olha para o grupo, olha para o conjunto e se soma nesse conjunto. Então, é uma mistura de várias ideias que iam circulando e que eu queria, e que acabou, né, ganhando uma expressão literária, mas que tem muito do que eu penso em relação ao mundo, à vida, ao universo e tudo mais. E engraçado que tem, né, essa coisa, por exemplo, entre as duas irmãs, né, quando elas se unem, né, para buscar uma alternativa, para estudar o problema, para buscar uma solução. Primeiro, para compreender o que está acontecendo, né? Então, esse momento em que uma vai dando ali para a outra um suporte, né? Uma com seus conhecimentos da ciência, a outra que vem ali, a partir dos seus conhecimentos ali das práticas da cura, e isso é muito interessante. Né? Mas, assim, Kelly, tem uma passagem no livro, né, que é muito interessante, assim, traz uma reflexão muito interessante, né, que é no momento de um diálogo entre três personagens, né, Elissa, Aleia e Sete. Então, é o momento em que Sete ele afirma, né, que a humanidade no nosso planeta já chegou perto da aniquilação por 3 vezes, né? Pelos próprios meios, já chegou perto dessa aniquilação. E que sempre recomeçam uma escalada tecnológica, né? Avançam e se degradam. Então, o personagem, a personagem continua dizendo que em nenhuma dessas vezes a humanidade se tornou melhor. Né? E que nunca se resolveu os problemas mais básicos, né, os tipos da sociedade que criam, enfim. Porque, segundo o personagem, são formas superiores de vidas predadoras, né, que desenvolveram tecnologias predadoras. Então, observando esse diálogo, né, observando aqui a ficção, direcionando o olhar para o mundo atual, em que medida essa passagem nos faz refletir sobre esse avanço do capitalismo, a ganância humana e a alienação, né? E outros aspectos que você queira comentar. Pois é, uma das coisas que me levou à criação, né, desses dois personagens, a Leia e o Seth, era também me colocar contra, é uma posição pessoal, né, mas me colocar contra a ideia de que existe alguma solução para a humanidade fora da humanidade, né? Enquanto se espera que alguma criatura seja, sei lá, né, de extraterrestre, deuses, o que for, vai vir e vai solucionar o problema. Né? Eu queria falar de, não, a solução para o problema passa por uma cura, sim, mas da gente enquanto humanidade. E, e há um processo nisso, né, no qual a Aleia e o Sete se somam, no sentido de que eles atuam como essas duas forças, né? Uma que continua acreditando de que é possível se essa vida se curar e se reorganizar, e outra que é uma força exterminadora, mas que não é má por ser uma força exterminadora, né? Não há maldade nisso, é simplesmente uma constatação. E veja, né? É uma lógica que a gente usa quando a gente lida com coisas como praga. Eu estou lendo um livro agora muito legal, se chama A Vida em Sintropia, e que fala de agricultura de agroflorestas, né? E uma das ideias que aparece no livro é justamente essa. O que a gente faz se você tem uma planta e essa planta
começa a ser predada por algum animal, por formiga, ou por um fungo, né? O que você faz? Você pega e põe um remédio, um veneno, e mata o predador. Pronto, está resolvido o problema. Está resolvido o problema? É assim que a gente resolve? Né? É interessante porque esse livro ele faz justamente essa pergunta, porque dentro da teoria, né, do Ernest Gerst, que é o teórico cuja as ideias são explicadas no livro, ele diz que a própria doença é um sintoma, né, ou o predador é um sintoma de alguma coisa que está faltando e que você tem que buscar equilibrá-la, não eliminar, porque aquele predador, se ele é eliminado ali, ele vai para outro lugar. Então, a gente tem, né, e a Leia e o Seth, eles representam isso, né? De um lado, essa força exterminadora, não vale mais a pena, não tem que investir, né? Formiga é formiga, formiga vai cortar a plantação, vai atrapalhar, e então vamos destruir o formigueiro, e aí a vida sobrevive. A outra diz, não, para aí, né? As formigas têm uma organização, sabe? A gente, né, injeta alguma coisa ali e ela, né, acaba achando que a injeção dessa ideia vem através da Elissa, justamente pela sua percepção de curandeira, que é a eu não desisto, né? Eu não aceito a morte, eu não aceito o fim, eu aceito transformações, mas eu não aceito a não cura. Né? Então, eu acho que eles acabam sendo essas metáforas, né, que são do humano e do para além do humano, né? Envolve também um pouco essa transcendência de como nós acreditamos que a transcendência pode agir, né? De um lado super acolhedora, do outro lado mata, extermina, elimina, né? Então, ver essas duas forças ali e também ver nessas conversas, né, que os três têm, esse, esse ponto de vista humano, de que, não, para aí, tem razão nessas duas ideias, mas a gente tem que ponderar, eh, buscar soluções para além, né, dessas coisas mais fáceis do acredita sempre ou destrói sempre. E eu acho que a Elissa também aprende, né, nesse processo de conversa com eles, que a morte em si ela não é o mal, né? Ela também faz parte do processo de renovação, de reconstrução. Eu acho que eles acabam atuando, né, como frentes diversas na, na percepção desse mundo e de possíveis esperanças, possíveis soluções, possíveis, né, buscas que se vão fazer ao longo dessa existência nesse mundo, né? Aí eu vou buscar o texto que eu estava lendo para a aula de amanhã, que é sobre distopias. O, o Ernest Bloch, ele diz que a gente deveria colocar a esperança dentro das nossas necessidades fundamentais, assim como respirar, comer, tomar água, se reproduzir. A esperança devia estar ali junto. Né? E eu confesso para você que quando eu estava escrevendo, eu estava muito sem esperança. E eu acho que escrever foi uma das coisas que me fez reencontrar a minha esperança em relação às coisas, ao mundo, né? E voltar a dosar as minhas tristezas, as minhas ansiedades, amarguras em relação ao planeta com essa dose de não, ainda há no que acreditar, ainda há pelo que lutar, o que buscar. Então, para mim,
é, é importante a gente retomar isso que o Bloch chama de, né, dessa esperança criadora, que não é uma esperança de aceitação, olha, vai vir algo e vai resolver. Não, ela é criadora, ela é produtiva, vai se modificar, mas porque eu estou me movendo nisso, porque é possível fazer alguma coisa, porque o mínimo que eu faça é alguma coisa, sim, e isso tem força, isso tem papel daqui para diante. Porque se a gente sentar, né, e aí nós caímos nisso, né, nesse capitalismo que é absolutamente destrutivo, que não está nem aí se as coisas vão se acabar ou não, né, enquanto tiver cofres, eles ficam. A solução deles é criar um domo no qual eles vão ficar, né, isolados, eu tô falando, né, dos super ricos, etc. E enquanto o resto do mundo cai entre, eu não sei o que fazer, eu sou tão pequeno, eu sou uma formiga numa avalanche, não há o que eu faço. Não, né? Acho que nós temos condições, não só tecnológicas, né? Mas aí é que está. A gente tem que começar a acreditar que o pensar também é tecnologia. E que tecnologia sem pensar não tem valor nenhum. Então, nós temos hoje tecnologia, tanto em termos, né, técnicos, maquinários, etc., mas nós também temos uma tecnologia de pensamento. E essa tecnologia de pensamento é ela que vai conseguir dar direção para outra tecnologia, porque a outra, sem a do pensamento, não funciona. Não, não vai andar para frente, vai andar para o abismo. Então, esse é o momento que a gente continua viajando dentro do abismo. Nós estamos, mas essa viagem não precisa terminar no abismo. Ela pode construir outras coisas, né, e sair dali. Mas para isso ela vai precisar dessas duas tecnologias, né? E aí eu acho que voltamos para a Elissa e para a Theo, né? A Elissa, ela tem esse pensar, até porque ela consegue se conectar mais com as pessoas, né? E a Theo tem essa coisa mais técnica, mas sem as duas estarem ali direcionando outra, a coisa não é. Maravilha, tia Vicky. A gente agora se caminha para o final aqui da nossa conversa. E assim, eu estou encantada, porque você traz alguns elementos, né? Você vai falando, a gente vai pensando ali que a gente vê, puxa, é isso. Então, assim, foi um prazer imenso ter conversado contigo. Muito obrigada por ter aceitado aqui o convite. E dizer que é muito gostoso de ouvir, né? Assim, a leitura já é maravilhosa. E você falando, a gente vai entrando um pouquinho naquilo que a gente viu. Então, a gente só tem a agradecer demais pelas palavras, pelas suas reflexões. E, assim, para você já fazer aqui as suas considerações finais, né, se você tiver mais para acrescentar, o que você gostaria de acrescentar, de se destacar na história que a gente não aconteceu aqui, para incentivar a leitura da obra. Então, nessas suas considerações finais, fique à vontade. Olha, primeiro eu que agradeço muito o convite e a leitura de vocês. Eu acho que quando a gente escreve, a coisa que a gente mais quer é que as pessoas leiam e, de alguma forma, né, dialoguem com a gente. Há uma frase também que eu gosto muito de um historiador da leitura, que ele diz que a escrita é finita, né? Tem um momento que a gente termina, mas a leitura é infinita e há infinitas formas de ler e de olhar esse mundo. Acho que, assim, se alguém não se aventurou no Viajantes do Abismo, considere, né, se aventurar, porque não porque seja algo, né, mas
porque eu acho que ele conversa com angústias que estão muito presentes hoje. E talvez as pessoas lendo tenham essa sensação que eu tive, sabe, ao escrever, que foi de colocar toda a minha dor, toda a minha angústia e para poder achar um caminho e talvez isso, né, consiga dialogar com quem está lendo, assim. Então, acho que a conversa encaminhou muito para isso, né, da gente buscar esperança na desesperança, buscar construção na destruição, buscar esse sentimento de espécie, de coletivo, porque a gente pode achar que é indivíduo, mas o planeta não acha, as outras espécies não acham que nós somos indivíduos, eles acham que a gente é um bicho só, carnívoro, né, destruidor, mas um bicho só. E, e acho que a gente pode encontrar, né, esse caminho. E aí vem coisas como literatura, troca, clubes de leitura, pesquisas coletivas, são coisas que nos fazem voltar a ser, né, esse bando, esse conjunto de, de gente, né, de ser humanidade mesmo. Então, fica o convite para quem quiser, né, quem ainda não se aventurou. E o meu imenso agradecimento por vocês e pela leitura de vocês dessa história que é muito cara para mim, sim, ela representa muito para mim, como escritora e como pessoa também. Aquele livro que, se eu não tivesse escrito, eu gostaria de ter escrito. Kelly, muito obrigada. Foi um prazer imenso. Espero que em outra oportunidade a gente possa voltar a te escutar novamente. Então, a gente fica por aqui nesse 7º episódio, conversando sobre literatura e interlocução de literatura.